Glória a Deus. Vamos tomar as nossas Bíblias, irmãos. Por favor, abramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 43 até o versículo 51. Nos diz assim a preciosa palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, este dia seguinte é seguinte ao do batismo. No dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia, e achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Irmãos, o nosso tema para a mensagem de hoje é: os céus estão abertos para você. Não é os céus estarão. Os céus estão abertos para você. Porque, na verdade, os céus se abriram desde que Jesus veio a esta terra. A movimentação dos anjos começou com o anúncio do nascimento de João Batista, filho de Zacarias, que seria o precursor de Jesus Cristo, que anunciaria o ministério, o início do ministério de Jesus. Depois, com a concepção de Maria, o anúncio, ou vamos falar, os anúncios a José. Em Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14, diz que quando Jesus nasceu, foi visto nos ares um imenso coral. Um coral com uma multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, queridos irmãos, os céus já estavam abertos. E havia uma comunicação, como que uma linha direta, uma ligação direta entre o Pai e o Filho. Certa vez Jesus orou publicamente em João capítulo 11 e 42, e ele disse: Pai, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu fiz esta oração pública. Eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Mas os céus estavam abertos, havia uma comunicação
entre o Pai e o Filho. E os céus, irmãos, desde então permaneceram abertos. Os céus já estiveram fechados, mas desde então os céus permaneceram abertos e nunca mais foram fechados. Todavia, a pessoa só vai observar que os céus estão abertos a partir do momento em que ela tem um real e pessoal encontro com Cristo. E ela crê em Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com toda a sua capacidade intelectual. Só a partir daí é que a pessoa, ela vai constatar com realidade que os céus estão abertos para ela. O cristianismo cultural, o cristianismo religioso e até o cristianismo pátrio, porque nós aqui no Brasil vivemos em um país que por muitos anos tinha uma religião oficial. A religião oficial era uma religião cristã, era o catolicismo, e o catolicismo é uma religião cristã. Então as pessoas que nasciam e que nascem no Brasil até já acham que automaticamente são cristãos. E a maior parte, os censos feitos pelos institutos estão demonstrando que a maior parte dos brasileiros são cristãos. Todavia, o cristianismo cultural, o cristianismo religioso, ele não tem a força necessária para que alguém levante os seus olhos e veja os céus abertos e contemple as grandezas de Deus e tenha visões da glória de Deus. É preciso um pouco mais. É preciso mais do que o cristianismo familiar. Porque o cristianismo familiar, porque nasceu em uma família cristã católica, ou nasceu em uma família cristã evangélica, esse cristianismo é um cristianismo limitado. Com esse cristianismo, não dá para ver os céus abertos, porque é preciso estar em uma dimensão sobrenatural, que somente é alcançada pelo poder do Espírito Santo. No início desse capítulo, nós lemos domingo passado, nós vimos os céus abertos e o Espírito Santo descendo e pousando sobre Jesus na forma de uma pomba. E aqueles que estavam à margem do rio Jordão viram que isso aconteceu logo que Jesus foi batizado e saiu da água, e ouviu-se uma voz daqueles céus abertos que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Todas as vezes que nós vemos os céus abertos, nós temos uma revelação de Deus. Nós temos algo novo de Deus. Nós experimentamos algo novo de Deus. No domingo passado, irmãos, nós falamos também a respeito de João, que ele viu os céus abertos para que ele tivesse uma revelação acerca de um novo aspecto do Senhor Jesus. Um aspecto que ele ainda não conhecia, porque ele e todos conheciam apenas o Cristo ressuscitado. Eles ainda não conheciam o Cristo glorificado. Aqueles que viram o Cristo glorificado não puderam descrever como ele era na sua glória. Refiro-me a Estevão, a Saulo de Tarso e aquele homem que teve uma visão e que foi até o terceiro céu. Mas agora os céus se abriram e João viu o Cristo glorificado e também ele teve a revelação de uma nova forma
no trato do Senhor Jesus para com os homens. Porque o que vemos é um Deus que abençoa, um Deus que dá generosamente, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, na sua visão, João viu no Cristo glorificado também a figura de um juiz que leva a sério os pecados dos homens e das mulheres, um juiz que julga os pecadores. Agora, como nós temos aprendido, e nesse trimestre nós ficamos enfocados na nossa escola dominical, bíblica dominical, enfocados neste tema, o crente, ele é poupado do julgamento de Deus. O crente, ele não irá para o juízo final. O crente, ele vai para o juízo final, mas ele não vai para ser julgado. Ele vai para sentar-se com Cristo e julgar. Porque ele já foi perdoado por Cristo. Então, quando o céu é aberto para um homem ou para uma mulher, essa pessoa, ela recebe uma visão sobrenatural de Deus, uma visão sobrenatural do céu, e ela toma conhecimento daquilo que Deus tem preparado para ela. E o que será que Deus tem preparado para cada pessoa que vem a esta terra? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Deus elaborou um grande projeto para a sua vida. É preciso dar um basta à mentira do inimigo. Porque a mentira do inimigo diz que você é uma pessoa que não vai dar certo na vida. O Filho de Deus se manifestou para desfazer outras mentiras e esta mentira. Você é um projeto de Deus. Deus projetou coisas grandes para a sua vida. Aleluia. Aleluia. E quando os céus estão abertos, irmãos, não há segredo entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Nada pode ficar entre nós e Deus. Não há barreiras, não há obstáculos, não há protocolos. Aleluia. E Deus te dá uma revelação completa de quem é você. Aleluia. E essa revelação, ela pode nos levar a um relacionamento muito íntimo com Deus. Um relacionamento que nos dá acesso à sua presença. E esta é a primeira conclusão. Céus abertos nos dá livre acesso à presença de Deus e às suas bênçãos. Porque se você estiver na presença de Deus, e quando você está na presença de Deus, não existe bênção que será retida. Quando você está na presença de Deus, o que Deus diz é: pede-me o que queres. Pede-me o que queres. Pode me pedir as nações da terra, que eu te darei. E Jesus, meus amados irmãos, em Lucas capítulo 11 e versículo 13, ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem.
No início deste culto, nós começamos este culto falando, irmãos, este é um culto espiritual. Este é um culto sem limites. E você tem toda a liberdade para continuar. Não foi só naquela oração ou naquelas orações iniciais. Ou você está na presença de Deus e Deus está dizendo: pede-me o que queres e eu te darei. Pede-me as nações da terra. Glória a Deus. Vamos fazer uma segunda consideração. Céus abertos nos dá acesso aos suprimentos abundantes de Deus. Deus sabe, irmãos, o que nós necessitamos. E Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Em qualquer aspecto da vida. Seja no aspecto espiritual. Pode pedir dons espirituais que Ele dá. Pode pedir o batismo com o Espírito Santo que Ele dá. Pode pedir visões. Pode pedir confirmações da parte de Deus que Ele dá. Seja no aspecto emocional, de realização profissional, de realização pessoal, amoroso, financeiro, enfim. Todas as áreas das nossas vidas são áreas importantes para Deus. Aleluia. E é interessante, irmãos, que na criação, Deus criou, antes de criar o homem, Deus criou tudo o que o homem poderia precisar. Antes dele criar o homem, Ele já adotou a natureza de tudo quanto o homem precisasse para ter uma vida abundante. Não foi para sobreviver na natureza, indo para as cavernas. Deus fez todas as coisas na natureza para que o homem tivesse uma vida abundante. Enquanto o homem estava na presença de Deus, ele tinha esta vida abundante. Ele só passou pelo estágio da sobrevivência quando ele desobedeceu a Deus. E ele teve que fugir da presença de Deus. Aleluia. Agora a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Ele tem tudo o que você necessita em qualquer área da sua vida. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Ele tem tudo o que você precisa em qualquer área da sua vida. Não existe área da sua vida que Ele não possa satisfazer 100%. Se você está perguntando, Ele vai pagar as minhas contas? Eu vou responder pelo Espírito e pela palavra. Ele vai pagar as suas contas. Porque a sua palavra diz: o meu povo não será mais envergonhado. O meu povo nunca mais será envergonhado. O meu povo... Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo eternamente. Aleluia. Agora, irmãos, que fez com que os céus se fechassem. É um relato que está no primeiro livro de Samuel e ocorreu entre os anos 934 e 722, nesse interregno antes de Cristo. Está no primeiro livro de Samuel. Nos dias em que viveu o sacerdote Eli, a Bíblia diz que os céus se fecharam e os céus permaneceram fechados. As pessoas oravam, as pessoas apresentavam seus sacrifícios, porém os céus continuavam fechados.
E por quê? Porque tanto os líderes espirituais, como também o povo, chamado povo de Deus, não estavam obedecendo a palavra do Senhor. E o problema, tudo começava na casa de Eli. Eli era o sumo sacerdote. Eli era a maior autoridade religiosa em Israel. E qual era o problema? O problema pode parecer um problema que não era grave. O problema era que os filhos de Eli eram irresponsáveis. E Eli, como pai, ele deveria corrigir os seus filhos, em hipótese alguma, admitir que eles tivessem aquele comportamento inadequado, tanto na casa paterna, como também no templo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz que Deus tinha um plano para Eli. Deus tinha um plano para os filhos de Eli, para os netos de Eli, para os bisnetos de Eli. E qual era esse plano? O plano era que essa família servisse a Deus perpetuamente no templo. Porém, Eli não corrigiu seus filhos dos seus maus caminhos. E Deus entendeu que Eli estava honrando mais os seus filhos do que honrando a ele. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, porque já tinha vindo do pai de Eli, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Por quê? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Porque, irmãos, Eli tinha conhecimento de tudo que os seus filhos estavam fazendo. Não é que eles eram crianças nem adolescentes. Eles já eram casados. Mas o pai é pai. Tem o filho 15 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, ou 60 anos. O mandamento, ele não apodrece quando o filho faz 18 anos. O mandamento continua válido, qualquer que seja a idade do filho. O pai tem autoridade espiritual e autoridade paterna sobre o filho. Então, meus amados irmãos, Eli já estava velho e naquela época não tinha a operação, a cirurgia de catarata, e Eli já não enxergava mais. Mas ele ouvia as más notícias sobre os seus filhos. E ele chamava a atenção dos filhos? Chamava. Mas ele chamava de uma forma light. No capítulo 2, versículo 23 e 24, diz que ele chamava a atenção dos seus filhos, dizendo: por que vocês fazem isso? Eu estou ouvindo falar que vocês não estão se comportando bem. Não façam isso, filhos. Parem com isso, meninos. A fama de vocês não é boa. Não façam isso. Deus achou que isso era pouco.
Deus achou que isso não era o que ele, da forma como ele havia ensinado que os pais deviam corrigir os seus filhos. Deus achou que Eli deveria ter sido um pouco mais enérgico com seus filhos, mesmo ele estando cego, mesmo ele estando velho. E você pode falar como que Deus vai fazer isso com este velho cego que ficou a vida inteira servindo a ele no altar. Deus entendeu que Eli estava honrando mais os seus filhos do que a sua palavra. Porque parece que ele ficava com medo de ser enérgico com os seus filhos e que os seus filhos ficassem chateados. E o que aconteceu? Os céus se fecharam. Deus fechou os céus. Primeiro Samuel capítulo 3, versículo 1, diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era rara naqueles dias, e não havia nenhuma revelação manifesta. Aqui, irmãos, está se referindo a um céu fechado. Porque quando o céu está fechado, não há revelação manifesta, não há profecia, não há sonhos, não há visões, não há revelações. Quando os céus estão fechados, a palavra desaparece dos púlpitos, a palavra desaparece dos lares. A palavra se torna uma coisa raríssima. Senão os meninos podem ficar chateados. Senão as meninas podem ficar chateadas. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus escolheu alguém para substituir Eli. E quem Deus escolheu? Deus escolheu Samuel, que era apenas um menino, um jovem adolescente. E ele, Samuel, seria o substituto de Eli. E a partir daí os céus se abriram para Samuel, por causa da sua dedicação e do seu amor ao Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com os nossos jovens e o Espírito Santo chamou vários meninos e meninas para que sejam líderes de grupos que serão estabelecidos como núcleos de avivamento espiritual desta igreja. E nós precisamos prestar atenção quando Deus começa a chamar meninos para o ministério. Irmãos, embora Eli e Samuel estivessem no mesmo ambiente, na mesma casa, os céus continuaram fechados para Eli, mas estavam abertos para Samuel, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. E é possível que em uma mesma casa, em uma mesma família, pessoas que servem ao mesmo Deus, pessoas que praticam a mesma religião, os céus estejam aberto para uns e fechado para outros. É por isso que está escrito que estarão dois
numa cama, e um será levado e o outro será deixado. Isso é coisa séria. Agora, irmãos, o jovem Samuel, ele não estava familiarizado com a voz do Senhor. E Deus, na noite, o chamou por 2 vezes. Samuel, Samuel. Mas ele não entendeu que era Deus. Ele pensou tratar-se de Eli, o chamando. Mas Deus usou Eli. Deus usou Eli para que ele pudesse ensinar a Samuel, revelar a Samuel como ele deveria responder à voz de Deus, ao chamado de Deus. Porque por 2 vezes Deus havia chamado, mas ele não tinha entendido que era o Senhor quem estava falando. E Eli então deu a seguinte orientação, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala Senhor, porque o teu servo ouve. Meus queridos irmãos, isso tem um significado muito grande. Deus pode parar de falar com alguém que já foi uma pessoa muito espiritual, mas não é uma pessoa espiritual hoje. Nós observamos que quando Deus chamou Samuel, ele tinha o conhecimento espiritual para saber o que estava acontecendo e deu um conselho correto para o rapaz sobre o que fazer quando Deus falasse. Porém, ele mesmo tinha perdido a capacidade de ouvir a voz de Deus. E Samuel respondeu ao chamado de Deus e recebeu uma revelação de Deus sobre o que estava prestes para acontecer. Como falamos, irmãos, Eli estava na mesma casa, no mesmo ambiente que Samuel, e a mensagem de Deus para Samuel era uma mensagem que dizia respeito a Eli e a sua família. Mas ainda assim, Deus não falou diretamente com Eli, porque a linha de comunicação estava interrompida. Uma tragédia, irmãos. Um homem que tantas vezes ouviu a voz de Deus. Um homem que Deus usara tantas vezes para falar com tantas pessoas. Um homem que ainda tinha conhecimento espiritual suficiente, porém a sua vida não agradou ao Senhor. E o ponto central do desagrado foi porque ele se mostrou omisso em relação à desobediência dos seus filhos. Para não desagradar os filhos, ele não os corrigiu como deveria fazê-lo. Glória a Deus. Eu ficaria mais assim, pessoalmente feliz, se eu pudesse pregar uma mensagem e assegurar para você que mesmo deixando o barco correr, os céus continuarão abertos. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho até uma dor no meu coração de pregar esta mensagem, mas eu tenho que pregar esta mensagem. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor. Você que é pai e que é mãe, você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. De um lado, e em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, não provocar a ira aos seus filhos. Lá em Colossenses diz que eles podem ficar desanimados. Agora, do outro lado, e com a mesma importância, o Senhor Deus determina em sua palavra que você deve criá-los de maneira a honrar a Cristo na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, se por um lado você não pode, nós não podemos deixar os nossos filhos irados, porque a ira pode trazer desânimo, pode trazer desencorajamento. Por outro lado, a omissão diante da indisciplina, da irresponsabilidade, pode fazer com que os céus se fechem. Ainda, irmãos, no âmbito de manter céus abertos, há uma recomendação em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dirigida especialmente aos senhores que são maridos. E que diz: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas, não as delas, mas as suas, deles, as suas orações. Meu Deus! Meu Deus! Em terceiro lugar, Deus deseja abrir os céus para nos abençoar. E aqui nós temos Samuel para olhar para ele. Nós precisamos ser dedicados, precisamos estar antenados com a voz de Deus, precisamos estar prontos para ouvir Deus chamando e falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, irmãos, a Bíblia fala de um tempo em que os céus, um outro tempo que os céus permaneceram fechados. Aquele tempo foi sobre a casa de Eli e sobre Israel. Agora, a Bíblia fala de um outro tempo que os céus permaneceram fechados. Como nós sabemos, Deus falou nos tempos dos profetas do Antigo Testamento. E falou de uma maneira muito abundante, havia uma comunicação muito intensa entre os céus e a terra. Porém, irmãos, houve um tempo em que Deus ficou em silêncio por 400 anos. O último profeta que havia falado foi o profeta Malaquias. Passaram-se 400 anos. Até que viesse João Batista. E João Batista veio para preparar a vinda do Messias, conforme os irmãos sabem e nós já falamos. Os profetas falavam, porém o povo não ouvia Deus. Eu penso que Deus ficou cansado de ser rejeitado, porque Deus diz: a minha alma não contenderá com o homem para sempre. E Deus se calou durante 400 anos. Antigamente as Bíblias, elas vinham com 4 páginas em branco, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não sei se os irmãos têm Bíblias mais antigas, que tem essas 4 páginas em branco. Essas 4 páginas em branco entre o livro
de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, essas 4 páginas em branco simbolizam 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio, porque nenhum profeta inspirado se levantou em Israel. Porém, meus amados irmãos, chegara o tempo em que Deus desceria da sua glória e ele falaria diretamente com o seu povo por meio do Filho. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A esse respeito, Mateus escreve, e ele relaciona uma profecia de Isaías capítulo 9, versículo 2. E no capítulo 4 de Mateus, versículo 16, diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou a luz. Estava terminando os 400 anos de silêncio, 400 anos de céus fechados. E quando, irmãos, do batismo de Jesus, aí então os céus se abriram de forma literal, de forma visível. João Batista deu seu testemunho. Capítulo 1, versículo 32, diz: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O evangelista Mateus, no capítulo 3, versículo 16, ele faz o seguinte relato: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade envolvida. Porque, meus amados irmãos, quando o céu se abre, a Trindade está envolvida nesse projeto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, céus abertos é uma necessidade. O crente não pode viver uma vida cristã, uma vida natural. O crente precisa entrar em uma dimensão sobrenatural, uma dimensão de céus abertos. E aqui nós vamos para o 4º lugar. Todos precisam de céus abertos para comunicar-se com Deus. Aleluia. Precisamos de céus abertos. Agora, meus amados irmãos, podemos dizer que os céus estão fechados quando nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Quando nós não somos capazes de ouvir aquela voz que diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Podemos dizer também que os céus estão fechados quando as nossas orações permanecem sem resposta. Por que orações sem respostas? Porque o canal de comunicação está interrompido, ou porque as nossas orações contradizem a vontade de Deus para as nossas vidas, ou porque as nossas orações são orações egoísticas, como diz Tiago no seu livro. Agora, meus amados irmãos, vamos falar assim com clareza, com realidade. Muitos crentes não estão preocupados em ouvir a voz de Deus, porque eles já traçaram os seus planos, eles já tomaram as suas iniciativas, eles já fizeram os seus contratos,
Eles não perguntaram antes: este é o plano de Deus? Interrogação. E ficaram em silêncio com a boca no pó até que Deus falasse. E agora? Tudo já está feito. Agora, o que querem é que Deus abençoe os seus planos. Eu tenho entendido, irmãos, que mesmo quando o plano é do homem, Deus abençoa. Não era o plano de Deus, mas Deus abençoa. Só que Deus abençoa o máximo que Ele pode. Só que Deus, não há como Deus colocar toda a sua bênção e toda a sua aprovação sobre planos que não nasceram do coração de Deus. Sobre planos que nasceram do pensamento humano, sem a revelação ou sem a inspiração divina. Agora, Deus não quer que nós, os seus filhos, tenhamos acesso limitado às suas bênçãos. Ele quer que nós vivemos sob céus abertos. Ele quer que nós tenhamos acesso livre às suas bênçãos, que são abundantes, que são transbordantes. Porque quando você é abençoado, essa bênção, ela é tão transbordante, que ela alcança as pessoas da sua família, que ela alcança os seus vizinhos, que ela alcança os seus conhecidos, que ela alcança os seus companheiros de trabalho, ela alcança os seus irmãos na fé. Glória a Deus! Tudo que estiver no seu entorno, ao seu redor, será positivamente impactado com a bênção que Deus manda sobre a sua vida. Glória a Deus. Agora, irmãos, o texto que nós lemos diz que quando Natanael reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, Jesus falou: daqui para frente, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós podemos entender que todo aquele e aquela que aceitou a Jesus Cristo como Salvador e que reconheceu na pessoa de Cristo o Filho de Deus, o único que pode salvar o homem dos seus pecados é libertá-lo do inferno. Quando a pessoa reconhecer isso, ela passa a ter o direito de ver os céus abertos e ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O crente, irmãos, através da morte e da ressurreição de Cristo, ele passa a ter privilégios, direitos, prerrogativas que outras pessoas que não estão na mesma condição espiritual não têm. O crente, ele passa a ter a própria natureza divina dentro de si. A Bíblia diz que o crente, ele é feito justo. Ele é justificado, não com a sua própria justiça, que Paulo diz que é semelhante a trapo de imundície, mas ele é justificado com a justiça de Cristo, e justificado, ele é apresentado diante de Deus como se ele nunca tivesse pecado. Agora, os céus estão abertos para todos os crentes. E eu quero dizer nesta noite, não importa como você se sente, ou o que você acha, porque por causa do que Cristo fez na cruz por nós, os céus estão abertos para você. E você pode ter acesso a toda a graça de Deus. Você pode ter acesso ao amor de Deus, às promessas de Deus, à comunhão do Espírito Santo. O Senhor Jesus
abriu os céus. Aleluia! Glória a Deus! Ele mostrou quem é o Pai. E Ele ainda faz isso hoje. Ao aceitar Jesus nesta noite como o seu Senhor e Salvador, os céus se abrirão sobre você. Quando Jesus foi batizado, o texto diz que os céus se abriram. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e pousou sobre Jesus Cristo. E desde então, os céus estão abertos para todos os crentes. E o Espírito Santo continua descendo. O Espírito Santo é Ele que nos dá a força necessária, a solução necessária para enfrentar os desafios da vida, os problemas da vida e trazer apoio em nossas lutas. O que é que você precisa nesta noite? O que é que nós precisamos? Tudo quanto nós precisamos é crer no Filho de Deus para o louvor da sua glória, para o louvor do Deus Todo-Poderoso, para o louvor do Pai e do Espírito Santo. Os céus estão abertos, e os céus estão abertos para todos. Salmo 37 e versículo 5, e assim nós encerramos. E eu peço que todos se coloquem de pé, e nós vamos falar esse versículo todos juntos. Salmo 37 e versículo 5. Vamos todos falar? 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eis-nos aqui, Senhor. Ouvimos a tua palavra com sensibilidade espiritual. Ouvimos a tua palavra com voluntariedade para ouvir a tua voz, porque no nosso interior há um clamor dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E estamos dispostos, Senhor, a entregar os nossos caminhos ao Senhor e a confiar no Senhor. Ajuda-nos, fortalece, Senhor, a nossa fé. Dá-nos um novo tempo, dá-nos um novo dia. Fortalece, Senhor, os pais e as mães, que a partir de hoje, Senhor, vão tomar novas atitudes na criação dos seus filhos, na doutrina e na admoestação do Senhor, para que os céus se abram e não hajam impedimentos sobre as suas casas, sobre as suas vidas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças te damos pela revelação. Graças te damos por acender este farol sobre as nossas vidas. A tua palavra é um farol. A tua palavra é a luz que ilumina o nosso viver. Oh, aleluia, aleluia. Eis-nos aqui, Senhor, totalmente entregues a ti. Depositamos o nosso futuro, a nossa esperança. Depositamos os nossos objetivos de vida. Depositamos tudo, Senhor, nas tuas mãos. Depositamos aos teus pés também. Consagramos tudo a ti. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que nós tenhamos mansidão, e tenhamos temperança, e tenhamos paciência, para aguardar cada momento do teu tempo sobre as nossas vidas. E que nós possamos aguardar esses momentos dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, dê glória a Deus. Eu estou fazendo esta oração como intercessor, mas eu não posso dar glória a Deus por você. Mas você pode dar glória a Deus. Como intercessor, eu posso orar, e eu devo orar. E ai de mim se não fizê-lo.
fazê-lo. Mas você pode dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, está nascendo um novo sol, um novo tempo, aleluia. Deus está inaugurando esta uma noite inesquecível.